Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade presente, parabenizar a comunidade presente, que vem às 9 horas da manhã, numa sexta-feira, ao Poder Legislativo para acompanhar um projeto tão importante. E cumprimentar a todos que nos assistem na TV Câmara. Bom, um projeto que estamos analisando, que cria 152 cargos que foram extintos recentemente por um processo histórico de irregularidade na questão dos cargos, na nomenclatura, nas atribuições, enfim. Entendo que esse é um processo frequente que deve ocorrer, os governos devem fazer reformas, entendo que os governos anteriores deveriam ter feito reformas. Esta reforma foi prometida em campanha pelo Executivo, e o que nós temos visto é que ela está sendo enrolada, e só está sendo apresentada por força judicial. Senão, não teria sido apresentada e continuaria sendo enrolada. Foi apresentada e agora um remendo para criar os outros cargos, dizendo que daí depois vai fazer a reforma e vai extinguir esses próprios que estão criados. Então, vejo que é uma pouco falta de coerência, né? E, aparentemente, pelo que eu estou percebendo, os cargos não estão sendo criados para o que a cidade precisa, ou pensando especificamente na formação técnica, de forma impessoal, pensando em quais cargos são necessários para que escolha dentre a sociedade aqueles habilitados nos cargos, mas sim criando os cargos pensando em quem vai ocupar os mesmos. A administração pública tem que seguir o artigo 37 da Constituição Federal, em que entre os seus princípios está o da impessoalidade. Da mesma forma, presidente, quero dizer que considero a atitude de colocar um projeto de lei do governo em pauta sem os pareceres, para conhecimento, em detrimento de outros, de vereadores, como do vereador Eliseu, que recentemente esteve na pauta e, como não tinha os pareceres, foi retirado, o critério tem que ser para todos. Isso é o princípio da impessoalidade. Então, o critério tem que ser para todos, entendo que não está sendo respeitado. Era para conhecimento. Para conhecimento. Se o critério for para um, tem que ser para todos, e essa é a forma que tem que ser conduzida. Bom, outro aspecto é que o prefeito está criando cargos que ele mesmo criticou que não deveriam existir. Então, falta coerência. Nós entendemos que alguns cargos são necessários, são de chefia de assessoramento, por exemplo, da direção nas escolas. São. Então, apresente para a sociedade os cargos que são estritamente necessários, tenha bom senso, e debata a reforma administrativa profunda para fazer um novo cenário da cidade. Importante nós destacarmos que no plano de governo dizia o seguinte: indicação técnica para cargos políticos. E aí é isso que a sociedade está questionando muito. E principalmente os servidores públicos. Eu tenho recebido muitas mensagens de servidores públicos questionando, sim, mas aí a formação não é importante? A qualificação técnica não é importante? Só para o servidor efetivo que tem que fazer? O comissionado não precisa? E para isso eu quero trazer aqui um termo da administração, que é a gestão por competências. Gestão por competências, que ela começa principalmente com Thomas Duran, ela estabelece que a competência ela se divide em conhecimento, habilidade e atitude. São as 3 características para determinar a competência de um cidadão, de um servidor, enfim, de qualquer profissional. Existe uma classificação dentro disso da importância de cada cargo. O conhecimento é o conhecimento técnico de áreas específicas, a formação acadêmica. A habilidade é o que se desenvolveu no decorrer da vida pela questão empírica, prática.
E atitude é o fundamental, porque se tiver os outros, não tiver atitude, não resolve nada. Existe uma classificação da importância de 15% esse conhecimento, 25% habilidade e principalmente atitude, 60%. Isso dentro da administração. Então, significa que é possível ter um cidadão competente que não tenha formação? É possível. É possível, e temos históricos, empreendedores. Agora, o que se está buscando é pelo princípio da impessoalidade para o município de Balneário Camboriú, não é para o prefeito X ou Y, é para a cidade escolher o padrão que se quer e depois que os cargos forem criados, colocar os servidores de acordo com aquele aspecto. É isso que se espera. É possível encontrar servidores competentes sem as outras atribuições, mas o que se está buscando é algo maior, porque se está falando da capital catarinense do turismo e que se quer que evolua cada vez mais. Um outro aspecto nessa questão da formação, como o vereador Nilson comentou, alguns cargos especificamente, por exemplo, diretor de divisão de fiscalização e procedimentos fiscais, era ensino superior, agora passou para ensino médio. Não entendi por quê. Diretor do Departamento Técnico Pedagógico da Secretaria de Educação, que vai definir as diretrizes e parâmetros para a cidade. Ensino médio, não é possível, se exige formação de especialização, de mestrado para os professores e quem vai os comandar não está alinhado. Da mesma forma, o diretor de gestão de pessoas, que é quem vai acompanhar o plano de cargos, carreiras e remunerações, o diretor de divisão de gestão de pessoas, que vai estimular o servidor efetivo a fazer a sua graduação, a fazer a sua especialização, ou a fazer mestrado no decorrer da carreira, que aumente sua remuneração. Ele tem ensino médio, como é que ele vai estimular? Coordenadoria de auditoria, coordenação de auditoria, quem vai coordenar os auditores com ensino médio, não é possível. Algumas funções não são possíveis de especificamente não ter a formação. E, mais uma vez, eu volto a afirmar, nós temos uma série de empreendedores, não falando até da iniciativa privada, uma série de empreendedores no nosso Estado que se destacaram sem ter a formação técnica. Uma série. Agora, que a formação técnica faz a diferença, ajuda e muito. Então, se está se pensando no cenário adequado para a cidade, não pode se exigir apenas do servidor efetivo, mas também do comissionado. E, mais uma vez, destaco que, aparentemente, os cargos estão sendo criados pensando em quem vai os ocupar e não pensando em ocupar os cargos da cidade de acordo com os critérios para a cidade.